A opinião está de volta e agora aqui no Laboratório de Anatomia nós estamos aqui com o nosso time de quase fisioterapeutas que vai responder todas as perguntas do público. Então vamos à primeira pergunta. Meu nome é João e eu tenho uma dúvida. Qualquer lesão na coluna pode deixar o paciente paraplégico? Boa pergunta. Qualquer lesão na coluna deixa o paciente paraplégico? Então quem responde? Bárbara, vamos lá. Nem toda a lesão na coluna vai deixar o paciente paraplégico. Depende do grau da lesão e para ele ficar paraplégico ele tem que ter sofrido uma lesão nos nervos da coluna. E aí, dependendo quanto mais alta for a lesão, maior vai ser a gravidade das sequelas dele. Lembrando que o paraplégico é da cintura para baixo e o tetraplégico é quando a lesão é mais alta. Do pescoço para baixo, então. Isso. Muito bem, respondida a sua pergunta. Vamos à segunda pergunta. Meu nome é Camila e eu gostaria de saber quais as causas de formigamento no corpo. Muito comum essa pergunta também, hein? Qual a causa de formigamentos no corpo? Quem responde? A Ayla. Vamos lá ver o que a Ayla tem para dizer. E aí, Ayla, quais as causas de formigamento no corpo? O formigamento acontece porque entre as vértebras estão passando vários nervos e esses nervos eles são irradiados para os braços e para as pernas. E quando ocorre o pinçamento desses nervos entre as vértebras é onde que vai acontecer o formigamento e vai irradiar para o braço ou para as pernas. Por exemplo, quando você fica muito tempo sentado em cima da perna, ou com a perna dobrada, ou quando dorme em cima do braço, é na onde que acontece esse formigamento que você sente. Mas isso também tem as outras causas que podem ser tanto por arma branca ou por arma de fogo. E também quando a pessoa fica em pé e ela está sentindo algum formigamento em alguma região do corpo, isso também tem que ser investigado, porque pode estar ocorrendo o pinçamento desses nervos na coluna e o certo seria ir ao médico para estar vendo que pode ser isso, porque não é normal. Então, lembrando, gente, que o que a Ayla falou, só para reforçar, esses nervos que estão saindo aqui da nossa coluna vertebral, eles chegam de alguma forma, mostrando aqui, André, lá na mão, ó, que o nervo saiu daqui da coluna e foi seguindo até lá na mão. E também, tá vendo aqui, ó, vai seguindo até chegar lá embaixo no pé. Então, esses nervos aqui, eles não ficam necessariamente só aqui na região próxima da coluna. Por isso que a Ayla disse que tem que ser investigado, porque pode ser normal? Pode, dormir em cima do braço, sentei em cima da perna de mau jeito, meu pé dormiu, meu braço está formigando, logo depois passa. Se isso não passar, se continuar, como a Ayla disse, procure um médico, que pode ser alguma coisa que não seja normal. Boa resposta, Ayla. Vamos para a próxima pergunta. Meu nome é Sueli, eu gostaria de saber se o cigarro só faz mal aos pulmões. Muito boa pergunta, atenção aos fumantes. O cigarro só faz mal para os pulmões? E aí, Nicolas? Não, Kelly, na verdade o cigarro não faz mal só para os pulmões. Ele também faz mal para um órgão que é muito importante para o nosso corpo, que é o coração, que é o que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E o cigarro ele tem um efeito que é enrijecer a artéria e as veias, que são essas daqui, ó, artérias e veias. Ela enrijecida, ela não consegue dilatar e nem constrangir, nem aumentar nem diminuir de tamanho. Então isso pode causar, um grande fator para causar o infarto, aumenta também bastante o colesterol, também pode causar hipertensão arterial e várias outras doenças associadas ao cigarro. Bom, então a gente já sabe que o cigarro não faz mal não faz bem para nada, faz mal para todo mundo. Mas que o que ninguém geralmente não sabe, né, é que o coração, que é um órgão tão importante, vital, ele é atingido diretamente, então, né, Nicole? Isso mesmo, é diretamente nos corações. Bom, então fica a dica, fumar nunca fez bem para ninguém e agora a gente já sabe, porque o Nicolas já explicou, o coração também é um órgão muito afetado. Próxima pergunta. Meu nome é Jéssica, eu gostaria de saber, é verdade que a criança cresce enquanto dorme? Atenção, mamães, será que suas crianças, então, crescem durante o sono? Então vamos à pergunta, é verdade que a criança cresce durante o sono? Bárbara responde. É verdade sim, Kelly. É durante o sono que ocorre a produção do hormônio do crescimento, que faz com que as crianças cresçam, então é verdade sim. Bom, então além de comer, brincar e tudo mais, tem que dormir. Tem que dormir. Tá vendo? Aquele soninho da tarde faz toda a diferença. Próxima pergunta. Meu nome é Alba e eu queria saber qual a fratura mais comum nos idosos.
Bom, então quem responde essa pergunta é a Ayla. Quais as fraturas mais comuns nos idosos, Ayla? As fraturas mais comuns nos idosos são as fraturas de pelve, que é a famosa bacia, e a fratura do colo do fêmur, que ocorre nessa região aqui. Em alguns casos mais graves, ocorre a cirurgia, que é a artroplastia, que nada mais é que a troca da cabeça do fêmur por uma prótese. Então, os cuidados com os idosos são importantes, especialmente por causa da osteoporose e algumas quedas por causa de tapete, né? Isso. É muito bom ter o cuidado em casa. Quando se tem muito tapete, pode ocorrer o risco do idoso estar escorregando e estar acontecendo essas fraturas. E também, em alguns casos, tem a osteoporose, igual você comentou, Kelly, que nada mais é quando o idoso está em pé, esse osso ele se quebra e depois vem a queda do idoso, depois que ele cai. Mas isso, o osso ele já teve a fratura dele. É importante de falar isso, porque muita gente acha que por causa da queda é que ele quebrou o osso, né? E não é. Muitas pessoas acham que é por causa da queda, mas não é. É por causa da osteoporose que o osso fica fraco, que tem a perda da massa óssea e esse osso ele vai e se quebra. E aí depois que acontece a queda. Muito importante. Então, cuidados com os idosos, segundo a Ayla, que vai trabalhar com os idosos. Próxima pergunta. Oi, sou Daniel, eu tenho uma pergunta. Por que a pessoa não pode nadar depois de almoçar? Bom, quem responde essa agora é o Nicolas. É uma dúvida muito comum das pessoas, viu, Nicolas? Por que a pessoa não pode praticar atividade física como nadar depois que almoça? Assim, Kelly, quando a gente faz uma grande refeição, quando a gente almoça ou janta, o sangue se concentra mais no sistema digestório, que é o estômago, os intestinos. E como o exercício físico, como a natação ou nadar, exige que o sangue esteja no músculo, e como o sangue está no sistema digestório, ele não vai para o músculo. Então aí acontece a fraqueza muscular, acontece as câimbras. Por isso que a pessoa acaba, durante a natação ou durante o nado, acaba morrendo afogado. Porque o músculo não responde, porque o sangue está todo no sistema digestório. Isso mesmo. Então, tem uma dica, sim, para ela fazer uma digestão mais tranquila? Tem sim. Após a refeição, é recomendado que se descanse entre 15 e 20 minutos para que o sangue pudesse restabelecer no corpo inteiro de novo. Perfeito. Gente, a participação dos quase fisioterapeutas foi ótima. Vocês não gostaram? Eu adorei. Então, aqui na Unifev não tem só aluno que responde pergunta, professor também. Então, não vamos perder no próximo bloco os professores respondendo as suas perguntas. Não saia daí que a opinião volta Já!